Olá, pessoal. Começando então a nossa quarta videoaula da nossa terceira semana, que é sobre determinantes. Na aula de hoje, vou dar continuidade à videoaula anterior e na videoaula anterior eu dei um exemplo da utilização da expansão em cofatores para cálculo de determinante. Isso é feito através do que manda lá o Teorema de Laplace, tá certo? Então, hoje, o que eu selecionei? Uma matriz que é maior do que a do exemplo da aula anterior. A gente tinha lá uma matriz 3 por 3, né? Essa matriz aqui, ela é 4 por 4. Tem 4 linhas e 4 colunas. Então, eu vou calcular o determinante dessa matriz 4 por 4, utilizando o Teorema de Laplace. O cálculo que eu vou fazer aqui é basicamente para mostrar para vocês o seguinte. Uma matriz quadrada de ordem qualquer, a gente consegue calcular o determinante utilizando o Teorema de Laplace, tá? Fazendo a nossa expansão por cofatores. O que acontece é o seguinte, você vai utilizar o Teorema de Laplace mais de uma vez, dependendo do tamanho da sua matriz. E hoje eu vou mostrar que, nesse exemplo aqui, numa matriz 4 por 4, a gente pode fazer aplicando o Teorema de Laplace 2 vezes, tá? Então, para a gente começar, eu escolho a linha que tem mais zeros. Você pode perceber que na minha matriz eu já deixei uma linha aqui embaixo com mais zeros. 0, 0, 0, 2. Tá? Por quê? Para a gente poder antecipar, acelerar um pouco aqui o processo. Não quer dizer que você precise ter uma matriz. Se tiver uma matriz que não tenha zero nenhum, você pode fazer a mesma coisa. Eu fiz para a gente acelerar o vídeo um exemplo que fica mais prático de resolver. Tá certo? E que ilustra bem a aplicação do Teorema de Laplace 2 vezes. Tá? Então, vamos lá. Eu quero calcular o determinante da matriz A. O determinante dessa matriz A, ele pode ser calculado através da expansão em cofatores ao longo da nossa quarta linha, que é aquela que tem mais zeros. O que diz o Teorema de Laplace? Bom, essas entradas aqui são A, está na quarta linha, primeira coluna, A41, depois A42, A43, quarta linha, terceira coluna, e por último A44. Você vai pegar o A41 e vai multiplicar pelo cofator da entrada A41, que é o C41. Depois, mais A42 vezes C42, mais A43 vezes C43, mais A44 vezes C44. Legal? Bom, se as entradas aqui não fossem iguais a zero, eu ia precisar calcular o C41, C42, C43, C44. E aí a gente ia ter uma videoaula muito longa. Então, eu fiz essa matriz estrategicamente para a gente poder antecipar. Tá? Então, o A41 vale zero. Aqui vale zero. O A42 também vale zero. O A43 também vale zero. E o A44 vale 2. Legal? Então, tudo isso aqui vai zerar. Vai zerar essa parte, essa e essa. Então, vai sobrar só a última, que é A44 vezes C44. Legal? Então, esse exemplo vai ilustrar bem aquilo que você faz, como você procede em matrizes que têm ordens maiores. Tá? Então, vamos calcular o C44, mas para isso eu preciso, para calcular o cofator C44, eu preciso calcular o menor M44 primeiro. Então, o que vai ser o menor M44? O M44, deixa eu pegar uma caneta de outra cor. O menor M44, ele é obtido através do determinante da matriz que a gente vai obter da matriz original, da matriz A, quando eu excluir a quarta linha e a quarta coluna. Então, eu vou excluir a quarta linha e a quarta coluna. E aí eu vou ter que calcular o determinante aqui dessa matriz 3 por 3. Então, isso aqui vai ficar menos 1, 2, 3, 2, 1, 4 e 0, 1, 3. Aí, tem aqui um determinante 3 por 3. Você pode utilizar a regra de Sarros, que você vai obter o determinante, mas você pode utilizar o Teorema de Laplace novamente, ou seja, utilizar ele mais uma vez para você conseguir obter o valor do M44. Por quê? Porque eu preciso calcular um determinante. O determinante é de uma matriz 3 por 3. Mas, se a minha matriz original fosse 5 por 5, esses determinantes que estariam aqui dentro dos cofatores, né, os menores, seriam determinantes 4 por 4. Se a minha matriz é 6 por 6, na hora de calcular os cofatores, eu vou precisar calcular os menores, que são determinantes de matriz 5 por 5.
né? Então, você sempre reduz uma unidade na ordem ali, daquele determinante que você quer calcular. Então, no caso, uma matriz 4x4 gerou um determinante 3x3 que eu preciso calcular. Bom, depois que eu tiver o resultado do M4x4, que até agora eu não sei qual é, tá? Eu vou conseguir calcular o C4x4 que eu preciso para obter o determinante da matriz A. Então, enquanto eu não tenho o M4x4, eu não tenho o C4x4 e muito menos o determinante da matriz A original. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular esse determinante aplicando novamente o teorema de Laplace. Então, eu vou aqui para o cantinho do quadro. E vamos fazer o seguinte, só para a gente não se confundir com simbologia, eu vou chamar essa matriz aqui, que eu preciso do determinante para obter o menor 4, né? Eu vou chamar essa matriz de B. Então, B vai ser a matriz menos 1, 2, 3, 2, 1, 4 e 0, 1, 3, ok? Então, 0, 1, 3. E para essa matriz, eu vou utilizar o teorema de Laplace novamente, para poder conseguir calcular o determinante dela, para depois substituir aqui, que é o valor do M4x4, tá? Então, como é que eu vou calcular? Escolho a linha ou coluna que tem mais zeros, né? Então, vamos pegar aqui a primeira linha, que tem um zero no final, e aí eu vou fazer minha continha, tá? Então, quem vai ser o determinante da matriz B utilizando a expansão em cofatores ao longo da primeira linha? Eu vou pegar o A11 e vou multiplicar pelo C11, depois o A12 vezes o C12, depois o A13 vezes o C13. Legal? Só que eu sei que o A13 vale zero, então isso aqui vai zerar, e a minha expressão vai ser A11, C11, mais A12, C12. Legal? Bom, então vamos lá. Para calcular, eu chamei de A aqui, mas como a matriz é B, você pode chamar de B também. B11, B12, B11 e B12, tá? Então, só uma questão de simbologia. Vou chamar de B só para ficar diferente do que a gente fez aqui na matriz A, tá? Então, olha só como é que é fácil fazer essa continha. Eu preciso primeiro do cofator C11, dessa matriz B. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular primeiro o M11. O M11 ele é obtido quando eu excluo a primeira linha e a primeira coluna da matriz B original. Então, eu vou excluir a primeira linha e a primeira coluna. E aí a gente vai ter 1, 1, 4, 3. Vou calcular o determinante. Vai ficar 3 menos 4 dá menos 1. Ok? Então, quem vai ser o cofator C11? 1 mais 1 dá 2, é par. Então, eu vou respeitar o sinal que está aqui. O C11 vai dar menos 1. Quem vai ser o outro que eu preciso? C12. Então, eu preciso calcular primeiro o menor M12. Quem que vai ser o M12? O M12, eu vou excluir a primeira linha e a segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna, vai sobrar 2, 3, 1, 3. 2, 3, 1, 3. E esse determinante, 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 3 dá 3. E quem que vai ser o cofator C12? 1 mais 2 é ímpar, dá 3 que é ímpar. Então, como é ímpar, eu vou trocar o sinal, 3 vai ficar menos 3. Pronto, eu obtive os cofatores C11 e C12, e agora eu vou usar lá na fórmula do determinante da matriz B. Então, vamos lá. Quem que é o B11? Primeira linha, primeira coluna. Menos 1. Quem que é o C11? Acabei de calcular. Menos 1 também. Quem que é o B12? Primeira linha, segunda coluna. Vale 2. Primeira linha, segunda coluna. E o C12 menos 3. O resultado dessa continha aqui vai ser um positivo menos 6. Então, dá menos 5. Então, o determinante da matriz B que a gente calculou dá menos 5. Era justamente esse determinante que eu precisava para voltar ao meu início. Para quem se perdeu, lembra o que eu estou querendo calcular. O determinante dessa matriz A de ordem 4x4. Para calcular o determinante dessa matriz A de ordem 4x4, eu fiz a expansão com fatores ao longo da quarta linha.
E nessa expansão eu percebi que eu precisaria calcular o C4,4. Então, eu tentei calcular o C4,4 fazendo o quê? Obtive o menor da entrada A44, que é o M44. Esse menor é dado por esse determinante. Quando eu excluo a quarta linha, quarta coluna, sobra uma matriz 3x3 e eu precisava do valor desse determinante. Como eu não tinha o valor desse determinante, eu utilizei novamente o teorema de Laplace nessa matriz, que eu renomeei, chamando-a de B. E aí o resultado desse determinante, que a gente fez, deu menos 5. Então, o determinante disso daqui é menos 5. E quem que é o cofator, então, relacionado aqui à nossa matriz A? C4,4. 4 mais 4 dá 8, e 8 é par. Como 8 é par, então eu vou respeitar o sinal do menor que eu obtive, que é menos 5. Então, aqui vai ser menos 5. Achei o C4,4. Legal, era o que eu precisava para calcular o determinante, usando a expansão com fatores ao longo da quarta linha da matriz A. Então, agora a gente só vai usar a formulinha que eu escrevi no início. Quem que é o A44? Quarta linha, quarta coluna. O A44 é 2. E quem que é o C44? Eu acabei de calcular que é o menos 5. E 2 vezes menos 5 dá menos 10. E, portanto, o determinante de A é menos 10. Está aí o determinante da minha matriz 4x4. Tá? Então, lembrando, se a sua matriz é 5x5 original, na hora de você fazer a expansão de cofatores, para calcular os cofatores, você precisa calcular os menores. E se a matriz é 5x5, os menores vão ser 4x4. Se a matriz é 6x6, original, então os menores vão ser 5x5. Então, pode ser que você tenha que reaplicar o teorema de Laplace mais uma vez para conseguir calcular os menores que você precisa. Então, se é 6x6 a minha matriz, eu vou obter menores que são 5x5. Como é que calcula o menor determinante de matriz 5x5? Utiliza de novo o teorema de Laplace, e aí você vai precisar calcular menores 4x4, de determinante de matriz 4x4. Também não consigo, então eu uso de novo o teorema de Laplace para calcular os menores 3x3, depois eu vou voltando e substituindo os valores que eu preciso. Certo? Então é um pouquinho trabalhoso, mas é interessante que vocês conheçam. Tá bom? Até a próxima videoaula, espero que todos tenham entendido aí.